com a arquitetura do Google, isso não é só por causa porque o N8N é assim, pessoal. Esse é um tipo de situação que acontece em muitas aplicações que se comunicam com o Google. Eu acredito que muitas das APIs e serviços que são fornecidos hoje pelo mercado têm a mesma ideia de funcionamento, que é o seguinte: de tempos em tempos você vai precisar reconectar a tua conta do Google. Isso acontece para que a Google entenda se você está utilizando ainda aquela aplicação ou se quesito de segurança, tá? Então no meu caso foi o que aconteceu, vocês viram ali. Eu acabei perdendo a autorização de ter acesso aos meus documentos do Google Sheets porque eu precisava reconectar novamente. Então dá um certo, é um processo um pouco chato, mas já consegui resolver aqui. E você consegue perceber que agora eu tenho acesso, né, aos meus arquivos, inclusive que a gente criou há pouco, né, que é a lista de agendamento. E aqui a operação que eu vou estar utilizando que é append row para inserir uma nova linha, beleza? Então eu vou escolher aqui, ó, esse carinha, e aqui você escolhe o documento e depois você escolhe a página. Por que a página? Porque quando você cria um documento, né, aqui embaixo, né, tem as páginas, né? Então aqui no caso eu tenho somente uma página, então vai ser a primeira página mesmo, beleza? Então tá aqui, ó, a gente depois, ó, já trouxe aqui os campos, né, e a gente vai estar setando aqui qual informação vai estar entrando nesses campos. Você percebe que a primeira linha que a gente colocou lá, ele já setou com o nome dos campos. Por isso que eu falei para você que quando for trabalhar com planilhas, nesse caso aqui especificamente com Google Sheets, tenta setar na primeira linha o nome dos campos, beleza? Show? Vamos continuar. Então aqui eu já tenho aqui o meu documento do Google Sheets já montado, já configurado. Agora a gente precisa fazer o seguinte: tirar aqui esse controle manual e colocar agora um novo tipo de gatilho, que vai ser o gatilho por webhook, tá? Então se eu for aqui nos meus gatilhos, né, adicionar um novo gatilho, eu vou aqui em webhook, ó, chamada de webhook, beleza? Eu vou colocar aqui, ele já trouxe aqui as configurações dele. Eu vou simplesmente conectar aqui o meu webhook e agora eu vou falar para vocês o que seriam essas configurações, né? As configurações seriam basicamente aqui, o que a gente está fazendo aqui é uma API. A gente está criando um servidor de API com o N8N, beleza? Então, quando você vai definir as informações do teu servidor de API, você precisa dizer o método, né, que você vai estar utilizando ali, o GET, né? A gente trabalha muito com cliente e servidor. Então, quando eu defino o método GET, eu estou falando que a minha aplicação front, né, a minha aplicação cliente, ela vai estar indo no servidor consultar alguma informação que ele de repente não tenha. Quando a gente define o método post, que vai ser nesse caso aqui, é quando o servidor pode ou não ter essa informação nova, tá? E a aplicação cliente, está enviando essa informação para o servidor. Então, é uma informação que a aplicação cliente já tem e ela vai estar enviando essa informação para o servidor, tá? Então, a gente muda aqui o método post e simplesmente isso. A gente não precisa, de repente, mandar mais nenhuma outra informação. Melhor, a gente precisa configurar nada mais aqui nesse servidor, beleza? Porque quando a informação bater aqui, a gente só vai estar extraindo a informação para que ela chegue no Google Sheets da maneira correta, beleza? Então, tendo definido isso, vamos salvar aqui o nosso projeto. O que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar para o nosso Google, para o nosso Delphi, desculpa, e a gente vai utilizar uma ferramenta muito bacana, nativa do próprio Delphi, que é o REST Debugger.